Mas vamos lá, vamos tratar aqui logo sobre o Tite, que eu quero tirar logo esse elefante da sala logo, que me parece que tá incomodando muita gente ou deixando uma galera alegre porque necessariamente o Tite não vem, né? Mas vamos lá, vamos tratar aí Tite nessa brincadeira. Acordamos com a expectativa e essa expectativa foi frustrada. Por quê? Porque o Tite não vem mais. Tite recusa a proposta do Corinthians por questões de saúde. Decisão difícil, mas necessária. Certo? Não será dessa vez. A terceira, pelo menos, já definida aqui, que o técnico Tite voltará ao Corinthians. Na manhã desta terça-feira, o treinador anunciou que recusou a proposta do clube por questões de saúde. Em nota oficial, o Tite afirma que conversou com a família e decidiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar de questões de saúde mental e física sem dar maiores detalhes. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma questão difícil, mas necessária. Tite se tornou o alvo principal do Corinthians para substituir Ramon Dias, demitido na semana passada. Segundo o clube, as negociações estavam avançadas. As partes ficaram muito próximas do acerto. O treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça-feira. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental, informou o Corinthians. Na noite de segunda-feira, porém, o Tite não se sentiu bem. Após sofrer uma crise de ansiedade, o técnico concluiu que não estava em condições de voltar a trabalhar neste momento. A direção corintiana foi avisada amanhã desta terça-feira sobre a recusa do treinador. Na sequência, as partes discutiram sobre como a decisão seria comunicada. Na ausência de um novo treinador, o Corinthians segue sendo comandado pelo interino Orlando Ribeiro. Tensão inicial da diretoria alvinegra era ter um novo técnico até quinta-feira, quando a equipe volta a campo contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, o Corinthians entrou em contato com Dorival, porém através de uma pessoa ligada ao presidente Augusto Melo e não ao executivo Fábio Soldado. A situação gerou problemas internos e fez a negociação ser descartada. Bom, de qualquer maneira, a nota oficial do Tite, eu acho que foi através do seu filho, não foi? O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo determinado para cuidar de sua saúde. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável a admitir isso e certamente irá me tornar mais forte. Sou apaixonado pelo que eu faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família, observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessário. Um abraço a todos. São as, digamos assim, as palavras, né, do Tite nesse contexto, né? Muita gente, inclusive, fez uma certa crítica ao Corinthians, né? O Corinthians fez uma nota oficial, inclusive aqui, para falar exatamente sobre a desistência do Tite, né? Se manifestou dessa forma, inclusive. Na manhã dessa terça, o Esporte Clube Corinthians comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas de acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato. No entanto, por decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico. Pronto. E foi mais ou menos isso que gerou uma conturbada. Todo mundo já estava esperando, os titetes, né? Esperando ali a apresentação ou a chegada do Tite, aquele alvoroço todo, e pegou todo mundo de surpresa, né? Uma desconfiança pairou muito sobre esses bastidores, se realmente houve uma recusa, se fosse questão de saúde. Por vezes não teve esse tipo de problema, principalmente as pessoas falando sobre o caso do Flamengo em determinado momento. A nora do Tite, inclusive, postou nas redes sociais, disse que ia se afastar, né? Nora de Tite conta bastidores de recusa do técnico do Corinthians, estávamos com tudo pronto. A família de Tite já tinha malas prontas para viajar a São Paulo, mas teve que os planos frustrados após o técnico recusar a proposta para assumir o Corinthians nessa terça. Os bastidores foram revelados por Fernanda Silva Batti, nora de Tite, em publicações numa rede social. Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido, Matheus Batti, auxiliar do Bach, né? Auxiliar do técnico, de voltar. Gente, vou precisar ficar off das redes, estou chorando muito, estamos com tudo pronto para mudar para São Paulo
E aqui que ela colocou, né, em relação às malas, entre outras coisas, o Corinthians foi surpreendido com a decisão do técnico de recusar a proposta para comandar a equipe a anunciar a pausa por tempo indeterminado na carreira. E aí virou uma loucura, né? Porque com essa questão da recusa, foram atrás do presidente. E aí, vai fazer o quê, meu querido? Vai fazer o quê? O Tite era seu plano A, inclusive recusou tratar com outros técnicos, né? Para focar e simplesmente fechar a negociação. E era hoje para fechar a negociação, né? O presidente do Corinthians despista sobre Dorival e disse que tínhamos certeza de que seria o Tite. É a situação, né? Sobre esse tema. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, despistou sobre a reunião entre Fabinho Soldado e Dorival em Florianópolis, ocorrida na terça. O dirigente evitou das pistas sobre o tom da conversa entre o diretor executivo e o técnico favorito da diretoria para substituir Ramon Dias. Fabinho viajou no período da tarde depois da conversa com o Tite ter sido interrompida, já que o campeão mundial vai se afastar do mercado. Tínhamos certeza de que seria o Tite no Flow, inclusive, né? Depois a gente comenta um pouquinho mais sobre o do Flow. E tivemos aí o apanhado que o período da tarde, o comecinho da tarde, né? O Fábio Soldado tinha ido, de certa forma, para Florianópolis imediatamente. Eu vou fazer um comentário sobre isso depois. Fábio Soldado, diretor do Corinthians, viaja para Florianópolis para negociar com Dorival Júnior. Isso aí já é no comecinho da tarde, eu acho que às 2 da tarde, 2h30, né? Horas depois de receber a recusa de Tite em assumir o Corinthians, o diretor executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, viajou a Florianópolis para tentar a contratação do Dorival. O dirigente chegou à capital catarinense por volta de 2h30, momento em que o foto foi registrada a sua chegada. Fabinho é quem conduz as negociações do Corinthians para a contratação do substituto de Ramon Dias, demitido na última quinta-feira. Dorival aceitou abrir conversas com o Timão, mas deixou claro que não quer estabelecer um compromisso logo de cara. Na semana passada, Dorival Júnior já havia recebido um contato da diretoria alvinegra, mas não por parte de Fabinho, o que gerou um desconforto interno no clube. Com a negativa de Tite, o nome do ex-treinador da seleção voltou a ganhar força no Corinthians. O clube busca uma opção confiável, experiente e de preferência que esteja disponível no mercado. O Corinthians tenta agir rápido na busca pelo novo treinador para que esteja disponível na Sul-Americana, como todo mundo sabe, né? Então, por fim, apenas para contextualizar aí os bastidores, tivemos no fim aí, Corinthians esperava que Tite em treino desta terça e foi surpreendido, né? Então, uma das situações mais proeminentes aí era que o Tite estaria, né, no treinamento já para definir os trâmites, né? A questão ali, como eu falei, possivelmente ele seria apresentado na quarta-feira, que era a previsão do Corinthians. Terça, faz assinaturas, etc. Faz os treinamentos. Na manhã do dia seguinte, depois do segundo treinamento, ele teria, ou à tarde, né? Poderia fazer e de manhã fazer a coletiva. Mais ou menos seria a previsão do Corinthians nesse aspecto, né? Mas, de qualquer maneira, não aconteceu. E, por fim, eu quero dizer o seguinte. Cara, a diretoria nesse ponto não teve muito o que fazer, né? Você tem um cara que você está definido como alvo, acerta todas as bases e em cima da hora ele não assina, tem muito pouco a se falar. A única coisa que eu posso dizer da diretoria, a atitude é correta, mas é perigosa do Fabinho Soldado. Por que perigosa? Pô, o cara foi lá resolver o problema. Sim, mas o perigo é exatamente você demonstrar que você tem uma necessidade, e claro, o Corinthians tem essa necessidade, e entendendo como alvo principal, você levou o seu executivo para aquele lugar, deixando nas mãos do Dorival, de certa forma, o queijo, a faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão dele para saber exatamente os termos em relação à negociação. Já tive ali o acesso em relação à informação, acesso não, mas pelo menos o pessoal está comentando, os valores que o Corinthians tem como base, ou pelo menos como teto, para a contratação do Dorival. E ainda está uma pequena divergência, aparentemente, né, o que os rumores estão colocando. Mas, de qualquer maneira, a atitude tem seu lado positivo, da urgência, de forma imediata. Perdemos 4 dias nessas negociações,
Por outro lado, dá um pouco de vantagem ao treinador que vai ser escolhido. Caso, inclusive, se o Dorival não aceitar a oferta corintiana, porque, eventualmente, você fica muito à mercê de quem você está contratando se você não tem outras opções. O mercado hoje, inclusive o Augusto Melo, no Flow, fala exatamente das características que eu entendia que eles estavam buscando. Por quê? Porque são treinadores que conhecem o futebol brasileiro, que entendem o calendário, tem um grande nível dentro do futebol brasileiro. Então, é a zona de conforto, não pensam fora da caixinha. Então, é muito mais fácil para você entender qual é mais ou menos a característica do treinador. Poderia ser outro treinador e estrangeiro dentro do mercado brasileiro? Poderia. Mas eles estão buscando primeiro os que têm maior experiência, né, dentro do futebol aqui do país para que possa ser contratado. Então é um perfil muito limitado dentro do futebol, porque o mercado é muito limitado no futebol brasileiro. E quando você tem uma escassez de profissionais, obviamente que você vai pedir muito mais alto. E eu acho que isso daí é um grande problema para o Corinthians, até porque tem pouquíssimo tempo para resolução, já que domingo já tem o Flamengo. Aqui. Não tinha colocado não, mas vou colocar aqui na tela. Ainda que não seja a grande situação, né? Mas, ó cá. Tite recusou voltar ao Corinthians outras 2 vezes. É a terceira, né? Entre saída da seleção e demissão do Flamengo. Algumas pessoas falam em outras oportunidades. Não sei se eles exibiram o Tite de outras oportunidades, mas vamos lá. Tite recusou voltar ao Corinthians outras 2 vezes entre saída da seleção e demissão do Flamengo. Não será dessa vez que Tite voltará ao Corinthians. O técnico mais vitorioso da história do Corinthians recusou o convite do clube, onde conquistou 6 títulos e fez 378 jogos. O motivo foi questão de saúde mental e física. A direção alvinegra estava otimista com acerto e esperava o treinador nesta terça-feira. A recusa de Tite não foi a primeira ouvida pelo Corinthians nos últimos anos. O Timão havia tentado contratar o treinador em outras 2 oportunidades desde que ele deixou o comando da seleção, depois da Copa do Mundo em 22. Desde que deixou o Timão em 16, o Tite comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo e o Flamengo. Na soma das passagens pelo Brasil e pelo time carioca, o treinador fez 151 jogos, 102 vitórias, 27 empates e 22 derrotas e aproveitamento de 73%. Apesar de ter realizado 2 bons trabalhos na ótica dos números, em ambos, Tite acabou saindo com a frustração de não ter correspondido ao que se esperava, a conquista de títulos diante de um retrospecto tão avassalador. O retorno ao Corinthians seria uma forma do Tite se reconectar ao melhor momento da sua carreira, quando conseguiu aliar o bom desempenho à conquista de títulos. No entanto, não será dessa vez. Ao longo de 23, foram 2 tentativas de recontratar o mais vitorioso treinador da história do Corinthians. Tite deixou o Corinthians no meio de 16 para assumir a seleção brasileira. Foram pouco mais de 6 anos e 2 Copas do Mundo comandando o Brasil. No fim de 22, o treinador encerrou seu ciclo, indicou que teria um ano sabático e retornaria ao futebol apenas em 24. Mesmo com a indicação do treinador de que não trabalharia em 23, o Timão tentou a contratação do Tite 2 vezes. A primeira delas foi no início do ano, ainda antes da efetivação de Fernando Lázaro, mas Fernando Lázaro foi em 22, tá? Só para lembrar, foi em novembro. E após a saída de Vitor Pereira. Em um primeiro contato, o Tite reafirmou que não aceitaria qualquer convite para voltar ao futebol em 23. Apesar da gratidão pública que tem com o Corinthians, a sondagem não evoluiu a proposta. O ano turbulento do Corinthians, que brigou contra o rebaixamento no Brasileirão da temporada passada, teve 4 treinadores: Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Antes de acertar o retorno de Mano, mais uma tentativa de recontratar Tite. Em novo contato, liderado por Duílio Monteiro Alves e Alessandro Nunes, o treinador reforçou que não voltaria a trabalhar em 23. Além disso, a incerteza sobre o processo eleitoral que o clube passaria também pesou para uma sinalização negativa. O treinador entendia que precisaria conhecer melhor Augusto Melo e André Negão, na época candidatos a pleito, que escolheria o próximo presidente para ter maior segurança no projeto. As conversas não avançaram e em 28 de setembro de 23 o Timão anunciou Mano Menezes. E 11 dias depois, Tite era apresentado como técnico do Flamengo. E aí tem as passagens do Tite. Então, meus amigos, só para reforçar aí, não sei se teve alguma outra oportunidade, né? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.